a questão é, quando Daniel 12 começaria a se cumprir? Em Daniel 12 temos a resposta. 12 e também no capítulo 10 um pouquinho. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois o quê? Anjos, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. Ou seja, de cada margem do rio havia um anjo. Que rio é esse? Se nós formos voltar um pouquinho, no capítulo 10, Daniel diz que ele estava diante do grande rio Hidekel, que nós conhecemos hoje pelo nome de Rio Tigre, no Iraque. E ele estava à beira desse rio, e um anjo estava de cada lado do rio e estava conversando com o outro, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Havia um terceiro homem vestido de linho em cima do rio, e 2 anjos em cada margem. E ele diz ao homem que estava vestido de linho, quando será o fim destas maravilhas? E o homem maravilhoso, vestido de linho, muito provavelmente Miguel ou Jesus, ele estava pairando sobre as águas do rio, levantou ao céu a sua mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, ele jurou pelo Pai, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Ou seja, quando acabasse a grande perseguição da Idade Média, um tempo, tempos e metade de um tempo, então começaria a se cumprir Daniel capítulo 11 e 12. Então, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, ou seja, quando acabasse a perseguição dos 1260 anos contra o povo de Deus ao longo de toda a Idade Média. Então, começaria o tempo do fim. E não foi quando começou? General Berthier, general de Napoleão Bonaparte, acabou com o poder do anticristo, o grande poder perseguidor, ao prender o Papa em 1798. Ele, o Papa, tinha começado a reinar em 538, quando, de acordo com Daniel capítulo 7, 3 chifres da cabeça do dragão romano foram arrancados. Então ali começou o reino de terror. E literalmente, para que o dragão romano começasse a reinar, e isso após o Império Romano, substituindo o Império Romano, 3 reinos bárbaros foram arrancados, porque eles não aceitaram se submeter ao poder do Papa. 3 dos 10 reinos, 3 chifres foram arrancados. E então as 3 coroas desses reis foram colocadas sobre a cabeça do Papa, dando origem à Tríplice Tiara, que depois, para esconder o fato histórico de que pela derrota desses 3 reis, nenhum outro povo europeu ousou, eles ousaram questionar a supremacia papal sobre os reis seculares da Europa. Então, para esconder esse fato, eles disseram que a Tríplice Tiara representava o poder do Papa sobre o céu, a terra e o inferno. Mas a verdadeira origem da Tríplice Coroa são os 3 reis bárbaros derrotados, até que não houvesse mais quem questionasse a supremacia papal. Então, quando acabasse o reinado de terror de 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, anos, então essas coisas começariam a acontecer. Eu ouvi, mas não entendi, disse Daniel. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então é muito tempo até que isso aconteça. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, é dito uma profecia, mini profecia de tempo adicional. O que é curioso, porque no capítulo 9, nós vemos que já não haveria mais tempo, profecia de tempo depois da grande cadeia profética de 2.300 tardes e manhãs. Mas é dito que depois que o sacrifício contínuo foi tirado e posto à abominação desoladora, haveria 2 profecias de tempo, 1.290 dias
E quem aguentasse esperar 1.290 dias e conseguisse esperar um pouquinho mais até que se completassem 1.335 dias, então seria abençoado, bem-aventurado, feliz. Eu demorei um pouco também em produzir esse vídeo, porque eu precisava pesquisar o que são esse período profético de 1.290 dias e 1.335 dias. E até que eu entendesse que o maior erro é relacionar esses dois períodos de tempo, a grande cadeia profética de 2.300 tardes e manhãs, então muitos escorregam e caem no chão, tá? Esses dois períodos de tempo não estão relacionados à grande cadeia profética de 2.300 tardes e manhãs. Eu cheguei à conclusão. O período de 2.300 tardes e manhãs apresentados no capítulo 9 de Daniel se referem, começando a contagem do tempo, a reconstrução de Jerusalém no Império Persa, 2.300 anos à frente, até 1844, quando erroneamente Miller marcou a volta de Jesus, mas na verdade era a marcação do começo do tempo do fim do mundo. Não a volta de Jesus, e sim a preparação para o fim. Esse tempo aqui, 1.290 dias, 1.335 dias, não estão relacionados àquela contagem de tempo. Eu cheguei a essa conclusão. São tempos contados a partir do cumprimento dos capítulos 11 e 12, ou seja, são tempos cuja contagem começa com a grande tribulação. São duas profecias de tempo adicionais que não se cumpriram ainda. Então, o que está sendo dito aqui? Nós estamos vivendo os tempos de Daniel capítulo 11, versos 40 a 45. Nós estamos parados naqueles versos. Parados não, estão se cumprindo, mas nós estamos ali. Então, quando começam a se cumprir os tempos de 1.290 a 1.335 dias? O próprio profeta Daniel diz: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. Em Mateus 24, a respeito do sermão do fim do mundo, Jesus diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Há um cumprimento literal e há um cumprimento simbológico no que Jesus disse. Jesus, em Mateus 24, utilizou a destruição de Jerusalém para prefigurar a destruição do mundo. Por misericórdia aos discípulos, ele misturou os dois eventos porque eles não suportariam saber que eram eventos separados. Então, contando a respeito da destruição de Jerusalém, Jesus contou como seria o fim do mundo. Então, assim como a abominação da desolação, que eram os estandartes deuses pagãos romanos do exército romano, cada estandarte que representava cada legião era um deus sol ao que os romanos se ajoelhavam. E os romanos trouxeram aqueles estandartes /deuses pagãos para os muros de Jerusalém, o que o profeta Esdras e Neemias calcularam ali e chamaram de lugar santo. Por que lugar santo? Porque assim que os israelitas voltaram do exílio babilônico, eles começaram a pecar de novo, não mais por idolatria, mas por quebrar o santo sábado. Então Esdras e Neemias se reuniram, demarcaram uma área ao redor dos muros de Jerusalém, como se fosse uma plataforma continental em terra, né? Porque plataforma continental é no mar, mas eles demarcaram uma distância ao redor do muro de Jerusalém, algumas jardas, e disseram: aqui ninguém se aproxima. Quem se aproximar para fazer negócio no santo sábado, nas imediações do muro de Jerusalém, será morto. E chamou aquele lugar de lugar santo por causa do santo sábado. E então Jesus falou: quando vocês judeus virem a abominação desoladora, ou seja, ali eram os exércitos romanos com seus estandartes, deuses pagãos, fincados no chão do lugar santo ao redor dos muros de Jerusalém, fujam, judeus, fujam. Todos os que ouviram a palavra de Jesus quando isso aconteceu se salvaram. Só pereceram os judeus em Jerusalém que descreram das palavras de Jesus.
Isso é prefiguradamente algo que vai acontecer no fim do mundo. Quando o anticristo colocar a sua adoração idolátrica a Baal no lugar santo de Deus dentro da igreja, exigindo que isto seja adorado no lugar de Deus, então os judeus, entre aspas, o povo de Deus, deve fugir para os montes, sair das cidades e fugir para o campo e de lá para os montes e lugares isolados da terra. E aí, neste meio tempo, aconteceria a grande tribulação, e no meio da grande tribulação, eu acredito que esses dias marcam quando se daria o fim da grande tribulação. 1290 e 1335 dias. Chego a arriscar, não quero cometer o erro de marcar data para a volta de Jesus, de jeito nenhum, porque Jesus já disse que o dia e a hora só o Pai conhece. Mas eu chego a pensar que 1290 dias são para o fim da grande tribulação e 1335 dias o tempo que o povo deve esperar após o início da grande tribulação para o fim da grande tribulação e a volta de Jesus. Por isso que ele diz que bem-aventurado que chega até 1335 dias, porque quem chegar vivo após a grande tribulação, né, e aguentar 1335 dias, aguentar por volta dos 3 anos e meio de reinado de terror do anticristo, vai ver Jesus voltar, estando vivo, sem precisar de ser ressuscitado. Por que eu coloquei esse slide aqui das ciladas do diabo? Vocês já vão entender.